tem na mão, né? Então você pega esse espaço e aí começa a pensar esse espaço no convencional, mas não conscientemente. Eu acho que é mais um lugar, chega assim, você chega numa praça, aí você fala, não, vou colocar um chão aqui, né? Você começa a querer adequar o espaço todo, né? Você não aceita como ele está sendo posto porque você ainda tem um ideal. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você fala assim, putz, que merda, eu já estou nisso há maior tempo, não consigo chegar no ideal, então eu vou começar... Você começa a aceitar aquela situação, né? De começar a pensar o espaço não convencional, mas você fala assim, pô, os últimos 3, 4 trabalhos eu montei adequando espaços, eu montei dentro daquilo que eu não tinha, ferramentas que eu não tinha, então eu fui muito mais criativo do que ter o material em mãos, né? Então eu vou continuar fazendo com isso e tal. E é um terceiro momento que eu acho que, eu não sei se é o que vocês estão, assim, ele varia, né? A minha pergunta ela vai para um lugar, mas vocês já estão dando sinais de resposta já, por isso que eu pensei, será que é interessante responder ou não? Que é quando você escolhe trabalhar esse espaço não convencional, né? Que isso aí já é um terceiro lugar já. Eu entendo que eu ainda não estou, estou próximo, estou procurando assim, esse lugar ainda. Que aí quando eu chego eu falo assim, não, tem um morador de rua ali, beleza, é um beco, um corredor escadão e aqui, legal, esse lugar aqui como me contempla, né? E aí eu não vou mudar nada, esse lugar que é o lugar que eu quero e eu escolho isso quando pesquisa. A minha pergunta vai para um lugar de não de uma resposta emergente assim, mas na verdade vocês falaram um pouco da experiência de vocês. Quando se escolhe falar sobre o comum, aquilo que eu tenho à minha volta, e não aquilo que já foi escrito, aquilo que já é um manuscrito, aquilo que já é muito bem aceito pela mídia, pelo próprio público artista, né? Se fosse na linha de teatro, escolher pessoas que já têm um repertório específico, escolho falar sobre outro, sobre aquele morador. Só que esse morador ele não tem nenhum relato escrito sobre essa pessoa, mas eu quero falar sobre ela. E aí quando eu penso políticas públicas, quando eu penso possibilidades de conseguir um apoio financeiro para dar mais corpo, vida já tem, né, esse trabalho, mas para dar mais corpo a esse trabalho, gostaria que vocês falassem sobre a experiência de vocês, de como que é pegar esse material, que inicialmente não seria aceito, porque se a gente tem um ideal na nossa cabeça, as pessoas que estão avaliando os projetos lá também têm um ideal, de que tipo, isso talvez não seja teatro, isso talvez não seja dança, o que essa pessoa está querendo propor aqui? E como que é essa experiência de pegar esse material que muitas das vezes é invisível, porque ele é muito mais a partir da oralidade, não a partir daquilo que foi documentado, um negócio muito mais eurocêntrico, para fazer trabalhos a partir disso. E esse grau da dificuldade talvez de aceitação, porque hoje eu estou tentando transitar sobre isso. Muitas das vezes escolher uma determinada matéria como base, né, de alguém que já aceita, sei lá, Clausiana, né, então eu vou partir daquilo, do que começar a pensar outras leituras, né, eu parto inicialmente de hip hop, né, da street dance, e aí eu já tenho essa dificuldade, muitas das vezes por ser estratégico, escolher esse outro corpo, que já é bem dito, já é bem aceito, para que o meu trabalho tenha potência suficiente para ganhar um prêmio, um edital, que seja, ou começar a pensar políticas privadas, saca? Assim, eu gostaria de que vocês falassem um pouco dessa experiência, apesar que vocês já estão dando possibilidades aí, eu já identifiquei, é isso. Legal a sua pergunta, eu vou tentar falar uma coisa que talvez a gente não tenha falado ainda para poder ir para um outro lugar, para talvez trazer um pouco de luz sobre isso que você está dizendo. O momento que a gente está vivendo é muito difícil, principalmente nessa questão da cultura, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que também é muito importante a gente sacar algumas coisas. Porque, por exemplo, é direito à cultura, né? A gente tem o direito aos editais, E ok, acho que isso a gente não tem que perder, a gente tem que lutar, Porém, eu acredito que os editais, ele tem, como tudo, tem um lado muito bom e um lado muito ruim. Porque nós somos a geração dos editais. Se você vai falar com a Maria Thaís, vai falar com o pessoal, sei lá, 50 anos de idade para cima, não é a época dos editais, não existia editais, eles faziam teatro maravilhosamente bem, sobreviviam de teatro, viviam de arte. Ah, mas viviam, será que viviam? Viviam. Porque o teatro é uma realidade, o edital é uma realidade de 10, 15 anos, 20 anos no máximo. Já é fruto de uma briga também. Hã? Já é fruto de uma briga, né? Fruto de uma briga, sim.
Mas, por que eu estou falando disso? Porque eu acho que a gente criou numa lógica, assim como a produção, a gente entrou numa lógica de criar a partir do edital, né? Ou criar a partir do que existe do Klaus Viana, do livro, do que está lá já validado como... E isso é muito ruim, isso é muito problemático, porque aí você vai justamente adequar o seu projeto àquele que passou. E você fala... Por quê? Você pode até às vezes tentar a primeira vez, aí não passou, aí você tenta a segunda, não passou, você fala, não, agora eu vou dar um jeito de... E aí eu tenho uma crítica muito ruim sobre isso, porque, por exemplo, foi o que eu tentei fazer em 2000, com 5 anos de grupo, porque a gente mandou vários editais, a gente não conseguiu, aí eu entendi algumas lógicas. A lógica que eu entendi é que precisava escrever um mestrado para você conseguir um fomento. E eu não sei escrever um mestrado. Eu não sei falar muito bem sobre Paulo Freire, sobre o Laban, porque eu vivenciei o Laban no corpo, mas falar sobre ele, escrever sobre ele, utilizar e colocar os negocinhos lá, e segundo, fulano, toda uma lógica que parece ser muito natural para quem vem de uma faculdade, para quem fez um mestrado, um doutorado, ou um TCC, para quem não fez, não sabe disso. E aí o Rudinei foi muito importante porque ele falou, não, eu vou ajudar vocês a escrever. Eu sabia tudo que a gente ia fazer. Eu gostaria, né, do que a gente gostaria de fazer. A gente sabia como grupo, mas a gente sabia colocar isso no papel. Dessa vez eu escrevi o fomento, é o primeiro fomento que eu escrevo, de fato, que eu consegui escrever, estudando, fazendo, a partir de 2 fomentos com pessoas ajudando a gente a escrever. E aí você fala assim, meu, é muito foda essa lógica. Uma lógica muito foda. Porque às vezes quem escreve muito bem no papel não faz. Porque eu já li muitos projetos de fomento e fui assistir o trabalho e falei assim, mas não foi isso que estava escrito lá. Pelo menos eu não consigo ver isso que estava escrito lá. Mas o cara consegue, porque ele sabe, ele domina essa escrita. Ele domina os modos de como escrever um bom projeto. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acho que assim, talvez eu não responda ou responda tentando trazer essas experiências. Porque assim, primeiro, eu acho que é importante você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que te preenche, que te religa, né? Esse lugar do religar, que de fato é algo que você fala assim, não, eu quero fazer isso. Acho que você não deve desistir disso em hipótese alguma. Mas para isso você vai ter que descobrir as estratégias para você conseguir fazer isso, né? Um financiamento para isso. Porque assim, adequar o seu projeto para algo que já existe, se fosse isso eu tinha deixado de fazer teatro no ônibus, porque eu só fui conseguir um edital depois de 5 anos, eu já tinha feito 3 espetáculos e uma mostra de teatro, e a gente não ganhou nenhum edital. Porque aí está o papel da arte. Não é a gente se adequar ao edital, é o edital se adequar ao que a gente está fazendo, é o contrário. A arte está aqui para justamente redesenhar o que é o mundo. Não é o mundo, o governo dizer o que a gente tem que fazer. Entende? Então é esse lugar. Sem contar que a gente, uma vez eu fui apresentar um projeto ele era secretário de cultura? Eu acho que ele era secretário de cultura, o que fez a virada cultural, sabe quem é? Não é o navio. Eu acho que ele criou a virada cultural. É um outro, eu esqueci o nome dele. Ele copiou o nosso projeto. Além dele não contratar a gente, ele tentou copiar o nosso projeto para poder fazer uma mostra de teatro em ônibus com a SP Trans. 2 vezes ele fez isso e ele não conseguiu realizar o projeto. Essa coisa sim. dos moldes. Então, é muito complicado porque assim, a gente precisa saber que o que a gente tem para fazer, só você vai fazer, ninguém vai fazer. E você precisa ter paciência e talvez fazer, porque eu acho que sem verba, e tudo bem você fazer sem verba, acho que tem que fazer, sabe? E aos poucos ir descobrindo esse mecanismo de como você conseguir, mas não deixar de fazer aquilo que você quer fazer. Anderson, rapidinho, você havia falado da coisa dos
os monstros, né, que iriam precisar ser engolidos para poder rasgá-lo de dentro para fora. Eu acho que os projetos eles são esses submonstros, assim, de certa forma. Porque é exatamente isso que você falou, né? Precisamos entrar num molde determinado e, todo mês criar um projeto de 2 anos e guardar todas as notas e tem que ser ali, na risca. É uma coisa que infelizmente se precisa, sim, e é uma coisa que é um direito, sim, mas também é a mesma coisa, ao mesmo tempo, eu acho que esse lado ruim ele não deixa de ser um submonstro, sim, porque acaba trazendo uma coisa muito mais burocrática. Ela torna, e acho que isso a gente não consegue muito fugir. Mas o que é artístico, isso a gente não pode entregar, sabe? Assim, a gente precisa descobrir como utilizar a SP Trans quase todos os dias de reunião. Eles